Eu não estou nem fazendo mais rascunho. Mas qualquer coisa está aqui, obrigado. Quem que não assinou a moção de curso? Nossa senhora, que estado de barriga, hein? Lembra que ele fincou a testa na porta? Não. Só se for o hino Então da vai, vamos lá. Croácia. Não, só se for do Palmeiras. Quarta sessão extraordinária da 12ª legislatura. Câmara Municipal, 30 de maio de 2016. Senhores vereadores, daremos início nesta data à quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Benatti Giuliani. Presente. Alexandre Fontolan. Presente. Ângela Maria Doniski Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os presentes trabalho, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. De acordo com as manifestações dos senhores vereadores, a leitura está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias e do expediente. Projeto de Lei Complementar número 4/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, de que trata o artigo 111 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências. Questão de ordem. Eu gostaria que o projeto e a justificativa fosse lida, senhor presidente. Antônio César Rodrigues Moreira, prefeito do município de Rafar, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Rafar aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipais no importe correspondente de 3,25% sobre a referência por eles percebida. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos servidores municipais, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e Legislativo. Parágrafo 2º. Ficam incluídos no dispositivo desta lei os servidores públicos municipais de contrato temporário. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária consignada no orçamento, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2016, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Rafar, 25 de maio de 2016. Antônio César Rodrigues Moreira, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Após muito ser discutido, apresentamos para a discussão e votação dos nobres vereadores o aumento da remuneração dos servidores públicos municipais a partir de 1º de maio de 2016. Dizemos que após muita discussão, pois era nossa intenção conceder um aumento maior, o que fomos impedidos devido à lei eleitoral, que conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos casos como o nosso município, por constar em lei que a revisão anual será em 1º de maio de cada ano,
apesar de termos impacto financeiro de que poderíamos conceder um aumento de até 10% neste ano, não pudemos conceder esse aumento, uma vez que somente será considerado o índice de inflação de janeiro a abril, o que corresponde a 3,25%. Inclusive, estamos verificando a possibilidade de mudar a database para a revisão anual dos servidores, para que não mais tenham essas perdas salariais. Assim, aguardamos que o presente projeto de lei seja aprovado por todos os senhores vereadores dessa Casa de Leis, para podermos dar aos servidores ativos, inativos, contratados e da Câmara Municipal a correção de janeiro até abril do ano em curso, na ordem de 3,25%, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e parecer anexo. Rafar, 25 de maio de 2016, Antônio César Rodrigues Moreira, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto. Com a palavra. Em primeiro lugar, a gente já deu entrada aqui na mudança da data base para o dissídio. Então, isso não vai ser estudado pelo Executivo, porque quem vai mudar a data base somos nós. E já deu entrada na última sessão e será votado na próxima. Em segundo lugar, eu quero aqui registrar o meu descontentamento e talvez até minha desconfiança em relação à Confiata, que é uma empresa de advocacia, né, de assessoria jurídica, que deixa passar uma informação tão importante como essa para a Prefeitura, que ela poderia estar dando o dissídio normalmente até abril, no valor que realmente ela disse que poderia estar dando de 10%. Então, eu quero aqui registrar minha indignação em relação a esta prestadora de serviço do município. Eu acredito que eles estão recebendo muito pelo que eles estão fazendo, e eu acredito que eles deveriam, sim, ter se atentado a essas datas, e tenho certeza que eles sabiam desta data, porque eles prestam serviço em outros municípios. Impossível que só aqui em Rafar aconteceu isso. Então, eu acho que, se a gente está pagando essa Confiata, era para ela nos assessorar e estar dizendo para a gente, com antecedência, o que deveríamos estar fazendo juridicamente, que seria o correto. Então, deixou-se para a última hora, né? A Prefeitura não consultou antes. Tudo bem, a Prefeitura não consultou, mas eles tinham por obrigação de estar esclarecendo todos os pontos que foram mudados na legislação eleitoral. Então, eu acredito que foi uma falha muito grande dessa prestadora de serviço do município, que aqui está prejudicando todos os funcionários. Nós vamos votar porque não temos outra escolha, mas que fique registrado que eu estou muito descontente com essa empresa. Com a palavra. Bom, eu quero registrar que eu, obviamente, estarei, já disse em tribuna, votando a favor, mas eu quero que seja registrado que eu estou votando sob protesto. Faço questão que isso aí conste em ata. Quanto às palavras da vereadora, está claro que nós não temos uma assessoria digna, correta, justa e ética. Tenho mais a dizer que eu solicitei a leitura da justificativa, porque ela inicia-se após muito ser discutido. Muito quanto tempo? Esse muito, o que é? É o tempo ou é o valor? Porque otário é quem quer. Eu não sou. O prefeito, obviamente que ele é um canalha, é o meu ponto de vista. Mentiroso, porque ele sabia muito bem da lei eleitoral. Ele se faz de bobo, mas eu acho que de bobo ele não tem nada. E ele fala aqui também,
poderíamos conceder um aumento de até 10%. Ele quer enganar quem? Quem que é idiota que ele quer enganar? Se ele já tinha isso em mente, por que ele não procurou saber? Por que ele não procurou viabilizar de forma justa, honesta, limpa essa possibilidade? Agora ele vai querer jogar o quê? Que a data base dos funcionários impede dele dar os 10% de aumento? Existe um parecer único da Confiata, que atua nos dois poderes, se eu não estou enganado. Então, quem serve a Deus ou ao diabo não serve para nada. Qual é a verdadeira justificativa disso? Ano eleitoral, poderíamos, né? Poderíamos dar 10% de aumento, mas agora fica fácil. Fica fácil botar essa justificativa, sendo que ele tem uma lei que pede. É simples, né? Então, onde nós vamos chegar? Com esse posicionamento, com essa decência, né? É fácil chegar aqui, numa extraordinária, num momento crítico, e jogar a responsabilidade para nós. Quem aqui pode responder de verdade, em nome dos funcionários, o que significa esses 3,25%? Mas com decência. Quem? Ninguém. Ninguém pode falar. 3,25%, para quem poderia dar 10%, por que ele está brincando desse jeito? Por que essa... Bom, eu gostaria de saber aqui quem de vocês, por favor, se manifestem, volta a falar. Quem de vocês acredita que ele daria 10% de aumento? De verdade. Gostaria que fale, não, você está falando em verdade. Ele iria dar, sim, 10% de aumento. Fala agora, porque é fácil. Porque é fácil ele se justificar. Mas brincar, como ele vem há 3 anos e 5 meses aí brincando com funcionalismo, com administração, com tudo. E se vangloriando ainda de coisas absurdas aí que não é o momento propício. Mas teremos esse momento para falar. É engraçado. Funcionário ser perseguido, ser maltratado, ser jogado aí de qualquer jeito, brincar com a dignidade, com a moral, com a individualidade de certos funcionários, usar e abusar do poder, e quer ser chamado do quê? Quer ser chamado de o Salvador de Rafar? Infelizmente, nós estamos aqui para engolir goela abaixo esse desrespeito. Mas, em nome, em respeito aos menores salários da prefeitura, nós estamos numa situação horrível. Uma situação que nem de forma digna conseguimos buscar uma melhora. Porque, como a vereadora falou, que confiança tem essa Confiata? E digo mais, qual seria o parecer do corpo jurídico da prefeitura? Alguém sabe? Alguém procurou se informar? Qual seria o posicionamento deles? Eu procurei me informar. Eles eram contrários a esse parecer da Confiata. Agora, me causam muita dúvida, porque não é um leigo que está falando aqui. Ou melhor, não conversei com leigo, desculpem. Eu tive informação de profissionais. E
Quanto tempo? Que muita discussão. Eu quero saber essa muita discussão. Alguém pode me informar? Quem aqui discutiu? Quanto tempo discutiu? Quando começou a se discutir isso? Começou a se discutir agora, para ter uma justificativa. Para colocar no papel 3,25 de aumento, que correspondem às perdas salariais, mais ou menos isso, né? Que perda salarial? Aonde está a decência de uma pessoa para tratar com um ser humano? O que mais me deixa indignado, isso sim me deixa indignado, é colocar aqui que poderia dar 10% de aumento. É como chegar para uma criança e falar, ó, eu poderia fazer isso para você, mas agora não passou mais porque fulano não quer. Brincar, simplesmente brincar. E isso aqui, de colocar que poderia ter dado 10% de aumento, significa que ele quer enganar quem? Ele quer brincar com quem? Ele quer se dizer de bonzinho, que poderia fazer, mas a lei não deixou ele fazer. Se a lei não deixou ele fazer, por que ele contrariou muitas leis aqui? Vocês sabem do que eu estou falando. É fácil, né, contrariar as leis. Todos vocês sabem que todos vocês, sem exceção, reclamou das leis que eles não cumpriram. Por que ele não descumpriu essa também? Por quê? Essa não, né? Essa não vai descumprir. Quantos pesos e quantas medidas, né? Então, quando você passa na mente, na vontade de se fazer alguma coisa por Rafar, fica parada, estagnada, numa pessoa que só gosta de massagear seu próprio ego. Que vocês, todos aqui, ouviram várias coisas que ele disse aqui, enaltecendo seu próprio ego. Descumpra essa lei. Descumpra. Já que ele gosta de descumprir lei, por que ele não descumpre essa? Por que ele não vai para a justiça lá? Por que ele não vai brigar na justiça? Falar, não, eu estou dando em benefício do funcionário. Né? Isso que deixa eu indignado. Achar que, não sei o posicionamento de vocês. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu não aceito isso. Essa justificativa não. Essa justificativa é para criança. Para mim, não. Para mim, não é. E nós vamos engolir até quando mais essas brincadeiras? Está no final, mas ele tem que pagar. Ele tem que saber ser responsável. Palavra, vereador? Não, fica à vontade. E o que o senhor sugere que os vereadores aqui devem fazer? Bom, vereador, nesse momento, eu acho que nós deveríamos ser justos e votar todo mundo não. Exigir um posicionamento dele. E sair de departamento por departamento e mostrar isso aqui para todos os funcionários. Eu não sou funcionário se público, quiser mas tomar, não concordo, se quiser tomar uma atitude, e ser uma atitude condigna com a verdade, vamos fazer isso aí. E ele que se justifique de forma correta. Agora, qual será a situação que nós vamos encontrar com menos 3,25% de salário? Uma palavra, vereador. Pois não. Eu também fico indignada, eu voto sobre protesto contra esse aumento aqui, é um absurdo, mas eu penso que se a gente não fizer isso, daí não tem esse aumento. Tá, então, vereadora. eu sou contra, eu concordo com a vereadora Daniela, eu acho que a Confiata não fez nada para ajudar os funcionários, só complicou. Concordo com o vereador também quando fala que o prefeito poderia ter dado antes, esperou todo esse tempo para dar agora, mas eu penso que se a gente não votar isso daqui, não prejudica mais ainda nós mesmos funcionários. Tudo bem, eu respondi a pergunta do vereador Luiz Antônio, que ele acha que o que seria o correto. Seria o correto. Palavra. Agora, votar... Eu sou contra, por porque votar? onde já se viu discutir o aumento de salário em cima da hora. Exatamente.
Tá, eu não sou funcionário público, às vezes eu vou estar falando bobeira aqui. Vereador, mas... você está defendendo uma classe. Não, eu estou defendendo uma classe. Você está defendendo uma classe dos funcionários. Dos funcionários. Porque, veja bem, mas o senhor está defendendo. A situação que a gente se encontra aqui. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, por isso que eu estou falando. Então, é isso que eu escuto, que às vezes, se eu realmente conversou com alguém que sabe mais, o que a gente deve fazer? Para a gente tentar ajudar. Bom, vereador. Porque a gente fica naquela, se a gente votar, não. Se votar, não vai fazer mais nada, porque ele não vai dar a diferença de 7% daqui a um determinado tempo. Se votar não, nós vamos ficar até sem os 3%. Então, a situação é complicada. Tá, e mas eu vou falar para o senhor enquanto funcionária. Eu acho que o Rodolfo e a Ângela também entendem isso. Nós, funcionários públicos do município de Rafar, tirando aí a Unimed, que passou aí por uma reforma que mais prejudicou os de baixo salário do que ajudou, né? Mais prejudicou do que ajudou. 90% prejudicou. Né? E o desconto do remédio, que não é todos os funcionários que têm. E, tirando esses dois benefícios, o funcionário do município de Rafar, ele quase que paga para trabalhar. Nós estamos, no mínimo, 8 anos de salário defasado. 8 anos. Nós ficamos 3 anos sem dissídio nenhum. Agora ganhamos na justiça o direito de 1 ano, mas falta 2 ainda, e o atrasado nós não recebemos. Os aumentos que César deu, dos 4 anos dele, que esse é o 4º aumento, a gente pode dizer que foi significativo, mas lemar. Os outros foram, tanto quanto esse, uma palhaçada. Mas o que eu não entendo de tudo isso é por que se paga caro por uma assessoria jurídica que tem a obrigação de alertar sobre tudo e todos e chegar no mês do dissídio para ela dizer, olha, agora você não pode mais. Podia até o mês passado, mas agora você não pode mais. Então, assim, tudo bem. A gente lei, não pode. Tem município que vai dar. Porque entende da maneira como o jurídico do município entendeu. Exato. Que é o ano. Não pode dar mais do que a inflação do ano. Mas o ano é do ano passado, de maio a abril desse ano. Tem jurídico que entende dessa maneira. Forma. E tem jurídico que está dizendo que não. É no ano eleitoral, de janeiro a abril. Então, cada um entende da maneira como quer, mas ninguém vai atrás de quem realmente pode dizer isso, que seria um juiz eleitoral. Alguém que realmente tivesse competência para falar, não, é aqui, é aqui. Porque a lei deixa dúvidas. Tanto é que o jurídico da prefeitura diverge do jurídico da confiata. Tá? O que não entra na minha cabeça é para que se paga uma assessoria jurídica para ela dizer só o que eu pergunto. Eu quero mais. O que eu pergunto, eu tenho 4 advogados dentro da Câmara. E mais um na prefeitura. 4 na prefeitura e mais um na Câmara. 5. Para perguntar, para tirar dúvida na hora. Agora, se eu quero algo a mais, eu estou pagando para isso. E eles me vêm em maio dizendo que a gente não pode dar. E até onde eu sei, não seria 10%, seria 8%. Está falando 10. Até onde eu sei, seria 8. Mas aqui está falando 10. Né? Então já justamente assim, deixaram a gente mais irado ainda. O sindicato não pode... Perdão, vereador. O sindicato não cabe o sindicato brigar? Então, ou não tem sindicato? Não, Rafar não tem sindicato, né? Porque não o sindicato briga pelo dissídio de Capivari. Marca reuniões, assembleias, várias, não uma só, é discutido, é negociado. Em Rafar eu nunca vi o sindicato atuar. Desta maneira. É muito pouco funcionário. Pelos funcionários, eu pago o sindicato. Eu nunca vi um sindicato que não briga pelos funcionários. Eu pago o sindicato por Rafar. Você fica de braço cruzado, não vai em cima do sindicato? Tem que ir em cima do sindicato. Mas o sindicato não interessa. O sindicato não interessa por Rafar porque tem muito pouco funcionário associado. Então tem que ir no palco com ele também, porque onde eu sei. Deixa o funcionário público receber o salário defasado igual tá do pessoal. Eu não sei. Referência 1 e 2. Com R$700 você vai no mercado fazer o quê? Vai subir 3,5%? É isso que eu quero dizer, perguntar para vocês. Se não cabe o sindicato entrar no meio e brigar, porque... Vereações e vereadores, eu não sei. Até essa diferença de 3,25% aí daria 6 e pouco. A diferença não teria como atrelar para que, não sei, juridicamente...
para que no próximo ano, já em janeiro, começasse a valer essa diferença? Já que ele fala que 10%, que ele dá para então ele deixa atrelado para a próxima gestão. Não pode? Então, agora, então, por que... o posicionamento é o seguinte, vereador, nós não temos uma outra opção aqui. Ou é sim ou é não. É o que eu falei. Com a palavra, senhores vereadores. O que nós vamos fazer? Eu não entendo. Eu acredito que alguém tinha que defender essa classe. Porque tem um sindicato que não presta para nada, é melhor não ter. Sei lá, eu não sou funcionário público, eu trabalhei em empresa privada. Mas, poxa, os caras estão jogados com R$700, você não faz nada no mercado. Com e vem certeza. com aumento de 3,25%. Agora, brincadeira, né? Na verdade é o seguinte, quando se encontra numa situação dessa, infelizmente, a classe de funcionários, eu posso falar, a vereadora Daniela e a vereadora Ângela sabem disso, a dificuldade nossa é quando tem a intervenção das trocas de favores do prefeito com determinados funcionários. Aí fica minando esse posicionamento. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade dentro do funcionalismo. Obrigado, vereador. Com a palavra, presidente. Na verdade, tudo que foi falado aqui, eu, como sindicalista, eu trabalho defendendo a causa do trabalhador também. E o nobre vereador Brito, ele frisou uma coisa bastante interessante. Porque toda negociação, toda livre negociação tem que ter representantes da classe trabalhadora e a classe patronal, né? E a classe trabalhadora teria que ser até então representada por pessoas do sindicato que defende a causa do trabalhador do município de Rafar. O que a gente vem vendo aí, não está existindo esse comprometimento do sindicato para com os trabalhadores. Porque quando nós começamos a nossa gestão como vereadores, eu prontamente fui procurado por algumas pessoas que a referência 1 era abaixo do salário mínimo vigente na época. E o senhor prefeito, ele colocava R$150 aí para poder equiparar esse salário menor. Então, eu prontamente fui conversar com ele para que ele colocasse esses R$150 embutidos no salário e que ele desse aquele aumento que ele deu, o primeiro aumento na gestão César Moreira, em cima daquilo que já tinha computado os R$150. Porém, para se ganhar alguma coisa, ele simplesmente deu o aumento em cima do salário vigente que estava no momento e depois incorporou os 150. Ou seja, passado alguns meses, já estava defasado novamente. Então, quando coloca-se aqui na justificativa que o percentual do INPC, que é 3,25 acumulado já os 3 meses, mais o mês de abril, eu acho que tanto o jurídico como o sindicato representante da classe dos trabalhadores precisava ter o entendimento de que não se trabalha para dar o aumento com o índice de inflação dos 3, 4 primeiros meses do ano, na qual se refere ao aumento, mas sim dos últimos 12 meses, que seria de maio até maio deste ano, como a vereadora Daniela frisou aí. Então, é bastante interessante saber, e a gente tem isso em mãos, que cai no nosso colo mais uma vez para definir realmente o aumento do funcionalismo público, uma coisa que nos deixa bastante transtornados, bastante tristes, porque essa reposição salarial de 3,25, na qual o executivo está repassando a cada funcionário, ela equivale às perdas salariais de janeiro a maio deste ano. E o que aconteceu dos meses de dezembro, retroativos a maio de 2015? Porque a inflação medida pelo INPC, ela teve, o ano passado, de 2015, 10,31% de inflação. Agora, se 10,31% do ano de 2015 representa para o prefeito estar repassando somente 3,5%, isso aí equivale a 32%, um pouquinho mais, do que a inflação realmente acumulada no período de um ano. Então, eu não consigo entender porque todas as vezes nós, vereadores, temos que discutir, temos que aprovar esse aumento inacreditavelmente ridículo, porque é ridículo
perante aos aumentos que a gente vê no dia a dia nos supermercados, aos aumentos do dia a dia em tudo aquilo que a gente vai para comprar, existe um aumento. E 3,25 é irrisório. Agora, cabe a cada um dos vereadores, a gente entende que o funcionalismo público, se a gente disser não e for reprovado esse projeto de lei, deixa de ser computado os 3,25 já no próximo pagamento. Então, cabe a cada um. Eu já coloco deixo aqui a minha colocação de que eu sou totalmente contra, por representar a classe trabalhadora, a classe que realmente são os que mais perdem, independentemente do aumento. Então, eu sou contrário a esse 3,25, para que realmente não se diga que aceitamos sem ter nenhuma resistência, porque eu acho que, mais uma vez, o trabalhador perde e vai continuar perdendo se continuar do jeito que está. Senhor presidente, posso usar a palavra novamente? Bom, é esse o detalhe que eu gostaria de entrar mais a fundo com o vereador Brito, exatamente desse posicionamento. O que nós podemos fazer se existe uma assessoria que não está assessorando de forma digna e justa? Ela está conduzindo como ela quer. Então, se tivéssemos que tomar uma atitude perante a dignidade dos funcionários, seríamos não aceitar. Mas se a gente deixar de estar esses 3,25, um ou outro funcionário, uma parte aí, acaba sendo prejudicado muito, 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 muito mais do que a gente pode imaginar com 3,25%. Mas não é justo. E os R$150 que o vereador Marco Brigato falou, isso aí vinha de um abono. Vinha de um abono da administração passada. Essa é bem a verdade. Ele simplesmente incorporou. Então, quando se fala que ele deu 150, não, porque esse 150 já estava no salário dos funcionários. Então, eu acho que agora, realmente, a situação nossa, numa discussão em cima da hora, eu acho que é completamente injusta. Mas o que é mais injusto é ver uma assessoria que recebe muito, muito, muito bem e, infelizmente, um sindicato que só vê a quantia de associados que tem. Mas, na hora de entrar com uma ação, porque talvez ele tenha lá a parte dele, que é isso que eu imagino, aí ele se prontificou. Exatamente. Palavra. Quando foi para ganhar dinheiro, eles se prontificaram. Eu acredito, eu concordo com o vereador, essa negociação é muito em cima da hora, pô. Sim. É uma coisa que tem que vir negociando com o sindicato, com essa confiata aí, que não sei de que lado que ela está, deve estar do lado dela. E quem vai perder é o povo. Então, ele precisava conversar, essas coisas o prefeito precisava ver, para mandar para a gente antes. Porque olha a situação que a gente se encontra. Tem vereador apanhando na rua aí. Pô, é brincadeira isso aí? Tá errado. Perdão eu falar. É errado. Você imagina se um cara vai bater num cara que nem eu, que não penso, não conto até meio. Vai ficar complicado. E tudo, coisa sem pensar. Isso aí não era para ter acontecido. Principalmente nesse ano, né, vereador? Hoje não pode falar isso, mas eu não aguento, está enroscado na minha garganta. Não pode acontecer isso. É uma coisa que é para vir negociando lá de trás, para a gente chegar num acordo aqui. Não sei se eu estou errado. Aí deixa em cima da hora, manda uma bomba aqui, e a gente é obrigado a ficar soprando aqui a batata na mão aqui. A situação que a gente se encontra. Eu morro de vergonha do funcionário público de ter que votar. Ou não sei, eu ainda nem sei se eu vou votar favorável. Mas se a gente corre o risco, mesmo com os 3%, de ficar funcionário abaixo do salário mínimo. Pô, agora cabe a nós reunir essa confiata aqui e despejar o caminhão de caca em cima dela que ela fez. E pronto, pelo menos a gente tem um desabafo para falar para eles. Ganha-se para fazer, não façam porcaria nenhuma. Toda vez é sempre em cima do vereador. É sempre a bronca em cima do vereador. Por quê? Eu não sei se o jurídico ali é devagar, eu não sei se o outro também já faz de propósito, e fica tudo assim. E sempre vai estourar em cima dos vereadores. Talvez o ano que vem a gente não esteja aqui, mas se a gente estiver aqui, vai ter que pegar quem estiver lá dentro e já catar ele para a orelha, trazer e já começar a negociar.
Eu, particularmente, atribuo a falta de competência. Quando você Exatamente, eu não concordo. Eu não tô falta de competência de quem comanda a cidade. Para defender a classe. Agora, é brincadeira uma assessoria ganhar o que ganha e não fazer nada. Deixar para faltar 15 dias para mandar um projeto aqui para ser votado aqui na Câmara. Então, fica aqui o meu protesto aqui. O prefeito, mais uma vez, ele demora demais, pensa demais e acaba sobrando para os vereadores. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Para os vereadores e para os funcionários, vereador. Realmente, eu não comentei nada, mas é injusto isso aqui, esse 3,25. Porém, há 40 dias atrás, nós estivemos em Sorocaba, junto com o Tribunal de Contas, onde todas as prefeituras e câmaras da micro-região de Sorocaba estiveram reunidos com o Tribunal de Contas, onde foram apresentadas as novas diretrizes. E isso daí foi apresentado há mais ou menos 40 dias. Tinha esse tempo hábil, de repente, para um sindicato fazer essa negociação e tentar ampliar essa porcentagem. Eu acho que pegou todas as prefeituras aí de calças curtas, né? Agora, acho que a vereadora Daniela tomou uma iniciativa de mudar a data base. Nós pensamos, conversamos aí com o Dr. Ângelo, ver a possibilidade de colocarmos uma referência inicial para ano que vem, né? Para o que foi decretado da gestão anterior, que era o 6,46, se eu não me engano, que foi o Ministério Público, ou foi o INPC? Tá. Que foi definido para o reajuste, referente aos reajustes que não foi dado na gestão anterior, né? Que se estabelecesse um inicial e não pudesse ser, que pudesse ser, de repente, maior ou menor, mas com aprovação da Câmara. Então, nós seguiríamos essa diretriz do 6,46, aí qualquer diferença que fosse feita teria que ser negociada com a Câmara. Então, eu acho que para não votarmos, o IPREM eles recebem antes, o Júlio já me ligou, eles estão somente aguardando a aprovação para poder liberar o salário que sai no último dia do mês dos aposentados com o reajuste. Né? Se não votarmos, não terá que fazer esse acréscimo e terá que refazer a folha. Isso vai atrasar a folha de pagamento dos pensionistas e aposentados. Né? Então, a gente fica amarrado. Então, eu acho que cabe aí se reunir alguns setores dos funcionários, né, do funcionalismo, e reforçar a questão do sindicato, porque eu falo pela administração privada, o que eu tenho conhecimento, o sindicato referente à empresa qual eu trabalho é muito forte e bate em cima com o patronal e assim não aprova menos que 7 ou 8% de reajuste anual. O senhor poderia me esclarecer, o senhor sabe quem do Executivo foi nessa reunião e representou o Executivo? Do Executivo? O senhor sabe. Daqui da Câmara foi alguém? Foi eu. Sim. Da Câmara. Do Executivo, o senhor lembra? Foi o prefeito e foi o diretor financeiro, o Matheus. E há 40 dias atrás também não foi discutido essa possibilidade de... A informação que nós temos é que a Confiata fez 3 estudos, né, e viabilizou a possibilidade desses aumentos que os cofres suportariam. Porém, o prefeito, houve uma insegurança do prefeito em dar o aumento por ser o último ano dele e, de repente, ele ter um processo lá na frente e ter que desembolsar dinheiro para pagar. Mas ele fala que ele tem impacto para isso. Ele fala que ele tem impacto para suportar os 10%. Então, ele não tem o que temer. Para suportar. Há 40 dias atrás, o problema ele não tem o que você temer. A vereadora Daniela foi até entrou em contato com o pessoal de Jundiaí, que estava na mesma situação que nós, e eu não sei qual foi o desfecho deles. O prefeito de Jundiaí vai arcar e vai dar os 10,96%. Mas isso agora, não há 40 dias atrás. Também, não, agora. Agora, então, mas há 40 dias atrás ele já sabia desse problema.
Isso eu já não sei, isso eu não O perguntei. presidente acabou de falar. Tá, porém, Né? eu vejo E que... a cidade podia de ter Porto resolvido. Feliz também vai dar os 10%. O Gente, executivo poderia ter resolvido. eu acredito. Tem informações dentro da prefeitura que não saem facilmente. Então, é transferido para a Confiata para que apresente os índices. Eu não sei se não tem pessoa gabaritada para isso, mas não acontece. Algumas vezes, até hoje, então, me surpreende quando a gente recebe o relatório da Unimed de pessoas que eram atendidas. Anteriormente, a gente não tinha essas diretrizes. Então, coisas que eu acho que estão acontecendo aqui na administração. Eu não sei se falta gente especializada para cada setor. Mas essa informação de impacto, infelizmente, não tem. Então, mas aqui ele fala que ele tinha impacto. Então, dá para desconfiar que, mais uma vez, ele brincou na justificativa. Que ele brincou com a carta de 9 vereador aqui. Agora, muito me admira informações do prefeito, do corpo jurídico da prefeitura, discordar dessa justificativa, uma vez que todas as justificativas, a grande maioria, é passado para a Confiata para que oriente-os para dar resposta. Aí já é uma questão profissional, né, presidente? Aí já é uma questão profissional e de confiança. Não estou defendendo Confiata. Confiata presta serviço para o Executivo, presta serviço para a Câmara. Eu não tenho que reclamar do trabalho deles aqui dentro da Câmara, mas a gente sabe que é injusto isso. Agora, vocês, funcionários, poderiam se juntar com os demais interessados com a questão do sindicato e bater de frente. Senão nós vamos ficar repetindo essas coisas todos os anos. Né? O sindicato das empresas privadas são mais fortes porque não há tanta conivência. Não é tão fácil de negociar diretamente. Infelizmente, no poder público é isso. Principalmente aqui em Rafar. Os funcionários de Rafar não têm representação no sindicato. A verdade é essa. Se tivesse, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando tantas vezes, repetidamente. Nós não temos. Podemos colocar em votação? Com a palavra, presidente. Só falar uma coisa rapidinha. Senhores vereadores, depois de todos os discursos que a gente escutou aqui, eu não sei, em posição nenhuma de cada um, mas se votar não, eu acho que cada um, o posicionamento dele, seria pior, porque eu acho que é melhor o pingado do que o seco. Podemos dar início à votação. Alexandre Juliano Benato Juliane. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parranacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Não. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o projeto foi aprovado por 8 votos a favor e 1 contra. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo. Arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação da matéria constantes da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite. É isso aqui.